Oi, boa noite a todos aqui presentes. Meu nome é Giovana, eu sou coordenadora geral discente da Liga Acadêmica de Enfermagem, Neonatologia e Pediatria. Bom, é com muito carinho que a gente recebe vocês para a palestra de hoje. Nós convidamos aqui a professora doutora Luana, que é uma das professoras que estão com a gente na nossa liga, e nós convidamos o doutor Rodrigues Calia para essa palestra de hoje. Falando para vocês um pouquinho sobre a liga, essa liga foi fundada esse ano. Nós antigamente tínhamos uma liga relacionada à saúde da mulher, criança e adolescente, mas como a gente não tinha muito tempo hábil para poder aprofundar nesses quesitos de saúde da mulher, criança e adolescente, aí nós decidimos desmembrar a liga e seguir só com saúde da criança. Bom, para quem não sabe, a Liga ela é uma comunidade social sem fins lucrativos, sem religiosidade e sem interesses políticos. E nós viemos trabalhando aí esse semestre, dentro da pandemia, para abordar mais isso e tivemos essa ideia de convidar eles para fazer uma palestra sobre o Setembro Amarelo com relação à saúde da criança e do adolescente. Bom, a nossa outra professora coordenadora é a professora doutora Tatiane Calegari, que está junto com a gente desde a antiga Liga. E agora eu vou passar a palavra para ela falar um pouquinho com vocês. Olá, boa noite. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez eu agradeço, a presença de todos que se interessaram pelo tema. Também tem muitos alunos interessados, em ingressar na Liga. Essa é uma atividade que nós acordamos de ser uma atividade que auxilia, nesse processo de seleção. Tem um edital publicado, depois a Giovana vai dar mais informações sobre isso. Mas nós estamos muito felizes, de poder, até que enfim, ter uma liga voltada para o estudo, da pediatria. Até então, a gente andava com o assunto da saúde da mulher também, em comum acordo com os alunos, que gostam mais da temática da mulher, com a temática da pediatria. Nós acordamos em formar duas ligas, irmãs, que andam junto, que colaboram, Então, inclusive, a Liga da Saúde da Mulher é nossa parceira, nesse evento, e a gente tem esse apoio mútuo, essa troca de experiências de participação nas atividades em comum. Então, nesse momento, eu queria mais uma vez agradecer o interesse de vocês pelo tema, convidá-los a visitarem nossa página no Instagram, acompanharem nossos próximos eventos, que vamos fazer mais eventos. Esse é só o primeiro, porque a Liga foi recém-criada. Então, a partir desse momento agora, nós vamos ter muitas postagens no Instagram, vamos movimentar muito conhecimento, e outros eventos vão surgir a partir da parceria da Liga, de criança, de mulher, com o nosso grupo de pesquisa em saúde da criança e do adolescente. Então, teremos muitas oportunidades de estudar e de ter a temática da saúde da criança, na Universidade Federal de Uberlândia, e com todos que puderem participar dos nossos eventos. Então, obrigada, e Giovana, está com você a palavra. Giovana, a Giovana tá com o microfone mutado. Giovana, acho que você mutou e eu não consigo desmutar. Bom, voltando, como a professora Tati falou, nós estamos com o edital de processo seletivo aberto para quem se interessa nessa temática de saúde da criança e do adolescente, quer somar com a gente e é aluno da Universidade Federal de Uberlândia. Nós convidamos vocês a participarem desse processo seletivo. Para quem tiver interesse, o edital do processo seletivo se encontra no Instagram da Liga. O Instagram é @laemp.u. Então, nos sigam, curtam tudo que nós vamos postar lá, porque ainda vai vir muito conteúdo interessante. E agora eu passo a palavra para os palestrantes. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite.
Eu sou o Rodrigo. E eu sou Luana, não o contrário. Só para deixar claro, né? Nós estamos aqui hoje para falar sobre um tema que é muito importante, né, num mês extremamente simbólico para nós, e trazer alguns aspectos ligados à saúde mental, ligados à depressão, e a ideia da gente, principal de nossa hoje, é a gente aprender como salvar vidas, como que a gente pode ajudar as pessoas a lidar melhor com a ideia de suicídio, como encaminhar pessoas para depressão, como nos tornar profissionais mais capazes de lidar com esse problema. No final das contas, a gente quer prevenir o suicídio. A nossa grande ideia é que esse tipo de informação seja repassado para o máximo de número de pessoas, para que a gente realmente consiga evitar o máximo... Ainda está mudo? Alguém está falando que está mudo, pessoal. Está mudo mesmo? Só confirma aí pra gente se vocês estão nos escutando, porque a Adriana falou que agora deu tudo certo. Então tá bom, vamos lá. Então, vamos lá? Vamos começar? Eu queria falar um pouquinho sobre suicídio, nós vamos comentando as coisas juntos. A Luana vai trazer muito mais os aspectos ligados à espiritualidade, mas uma das coisas que eu gostaria que vocês imaginassem, vocês lembram o que vocês estavam fazendo no dia 11 de setembro de 2001? Eu acho que vocês estavam vivos? Vocês estavam vivos? Então, no dia 11 de setembro, teve a queda das Torres Gêmeas. 2.960 mortes confirmadas naquele dia. Então, uma tragédia gigantesca que mudou o mundo antes e depois da tragédia das Torres Gêmeas. Eu gostaria de saber de vocês. E se eu dissesse para vocês que nós temos, atualmente, uma tragédia dessa acontecendo por dia? Você assustaria? Uma tragédia dessa acontecendo todos os dias? Então, é mais ou menos o que tem acontecido com a tragédia do suicídio. Nós temos aí 1 milhão de mortes por ano e é realmente um problema de saúde coletiva, de saúde pública e que nos afeta grandemente, tem nos afetado grandemente nos últimos anos. E esse é um gráfico do número, da taxa de suicídio. Então, você vê se os países que são pretos, que essa tendência é maior. Nós temos essa taxa média nos países que estão amarelo, em azul, essa taxa um pouco menor. Os que estão em cinza é porque não tem informações suficientes para a gente saber o quanto que está acontecendo. Então, esse número de 1 milhão pode ser ainda maior. No Brasil, nós temos cerca de 32 mortes por dia e o nosso assunto principal em relação ao que está acontecendo, né, entre as crianças e adolescentes, é a segunda causa de morte entre 15 e 19 anos no Brasil, a terceira, se a gente considerar até os 25, e então, assim, é uma das principais causas de morte nessa faixa etária. Isso é extremamente significativo. Quer dizer que, se você fosse pensar no medo que a gente tem, às vezes que os pais se preocupam, a preocupação é muito maior com outros tipos de problema, com outros tipos de cuidado, sendo que o suicídio está lá sendo uma das principais causas. Então, realmente, isso é algo que nos assusta e que nós precisamos de ter condutas para entender isso melhor. Apesar de ser a segunda causa entre jovens e adolescentes, a taxa é maior ainda entre idosos. Então, ela não é a principal causa nessa faixa etária, mas proporcionalmente, idosos se matam mais. E nós temos uma proporção muito maior de homens em relação a mulheres. É 2-1 no caso dos homens. Então, mais homens cometem suicídio, apesar de mais mulheres tentarem suicídio. Então, a taxa, isso se mantém nas crianças e nos adolescentes. Os relatos de suicídio com menos de 10 anos são raríssimos, mas a partir de 10 anos, isso já começa a acontecer, e isso se mantém. Nós temos essa taxa maior entre pessoas, entre homens, embora as mulheres tentem mais. Isso acontece por quê? Porque os homens, eles tentam de maneira mais letal, então com enforcamento, com armas de fogo, pulo de lugares altos, de grandes alturas, enquanto mulheres, a tentativa muito maior é por intoxicação por drogas. E nós temos observado um curioso aumento das taxas de suicídio nos últimos anos. Nós temos um relato do CDC americano
com um aumento de mortes por suicídio em 30% entre 2000 e 2016, e isso tem assustado, porque isso tem aumentado em todas as idades, inclusive nessas idades mais jovens, inclusive entre as crianças e os adolescentes. Então, uma das coisas que a gente não entende, que as pessoas têm dificuldade de entender, é que a tentativa de suicídio, ela é uma ponta do iceberg. Ela é um pequeno fator lá em cima de uma cascata que começou muito antes. Vamos dar uma olhada. Primeiro, os pensamentos começam. A pessoa começa a ter pensamentos de suicídio, de desesperança, de desvalia. E isso pode evoluir para o plano de suicídio. Então, a pessoa começa a pensar em se matar. Depois, há tentativas de suicídio. E uma pequena porcentagem das tentativas de suicídio é que chega no pronto-socorro e que é atendido no pronto-socorro. Então, de cada 100 pessoas, nós temos aí 17 que já pensaram em suicídio alguma vez na vida, 5 chegam a fazer um plano, 3% fazem uma tentativa e só 1% é atendido em pronto-socorro. Então, mas, por exemplo, tem um estudo muito recente nos Estados Unidos que mostrou em jovens, foi um estudo realizado em jovens de 15 a 19 anos, que mostrou 60% deles tendo pensado em se matar, tendo alguma ideia de morte por suicídio alguma vez da vida. Então, 60% é uma taxa muito grande. É muito grave, né? Muito grave. É um iceberg mesmo, assim. A gente não tem noção, né, do sofrimento que a cada um suicídio, muitas outras pessoas estão sofrendo também. Então, justamente, esse é o grande problema, porque quando você pensa que aqueles que estão sendo atendidos, você tem 20 vezes mais pessoas sofrendo por aquilo. Para cada suicídio, você tem 20 tentativas de suicídio. Então, uma porcentagem muito grande da população infanto-juvenil está passando por isso. Uma pesquisa realizada em 2020 na Alemanha mostrou que 7,6% dos jovens estavam com ideação suicida, né, estavam com algum tipo de ideação suicida. Então, assim, no ano de 2017, na Alemanha, tiveram 212 mortes por suicídio em jovens entre 10 e 19 anos, e 187 dessas mortes eram entre 15 e 19 anos. Então, isso vai aumentando. Entre 10 e 15 anos é um pouco mais difícil. Mas aí você pensa, nossa, mas 212 mortes, isso não é tão expressivo assim. Quando você começa a pensar que 7% está sofrendo com isso, está pensando nisso, está tentando suicídio, quer dizer, o sofrimento por isso é muito grande. Então, nós temos aqui, por exemplo, em meninos de 12 a 14 anos, num estudo realizado por Geulayov, 2017, 2.760 com automutilação na comunidade. Desses chegavam a realmente conseguir chegar no hospital, 98 eram atendidos no hospital, e só 0,9 eles tentavam suicídio. Então, olha só a diferença, né? 0,9 conseguia suicídio, aliás. Então, a cada 1.000 pessoas, isso aqui, tá? Desculpa, a cada 100 mil pessoas. E vamos ver entre jovens, mulheres, muito mais automutilação que chegava no hospital e uma taxa bem menor que realmente se suicidava. Então, você vê a diferença. E quando a gente começa a observar essa população com 15 a 17 anos, o que acontece? Você continua tendo automutilação na mesma proporção. Então, vamos voltar lá só para você lembrar. Era 2.760, no caso da automutilação continua 2.598, muito parecido, só que fica muito mais sério. Uma quantidade muito maior chega no hospital e uma quantidade muito maior consegue o suicídio, tem êxito em suicídio. E no caso das mulheres, a mesma situação. Elas ficam mais graves e conseguem mais suicídio. Então, o que isso aqui mostra para nós? Mostra que essas tentativas elas vão ficando mais graves com o passar do tempo. Que essas crianças que estão se automutilando na sociedade, elas não estão sofrendo um tipo de intervenção que realmente previne isso. Isso vai aumentando, não a quantidade de crianças que se automutilam, mas a gravidade da automutilação daquelas que já tinham esse problema. E quantas vezes eu já escutei, esse cutting, né, que chama, se cortar, se automutilar, isso é só um joguinho entre jovens, isso é só um joguinho, vai passar, né, modinha, e as pessoas realmente não levam a sério. Exatamente. Então, um dos grandes
problemas é justamente a falta de valorização que acontece. Você, na criança e na adolescente, você tem uma desvalorização das queixas. Então, a ideia de mostrar isso é justamente ver, olha, tá ficando mais grave, tá ficando mais difícil. Então, você precisa levar em consideração isso. Isso aqui não é uma brincadeira, é realmente algo que mata jovens, mata adolescentes e que precisa ser levado em consideração. Inclusive, pessoal, se você está com alguma dúvida, pode colocar no chat, daqui a pouco a gente responde, comenta com vocês. O Tá Rodrigo bom? responde todas. Nada disso, nós dois respondemos todos. Ó, pessoal, 10 a 20% das crianças sofrem de algum transtorno mental, não das crianças que tentam suicídio, tá? De maneira geral, 10 a 20% das crianças sofrem de algum transtorno mental, então não é algo tão raro assim. E 70% na adolescência das depressões não são diagnosticadas. Então fica sempre aquele complexo, ela tá meio tristinha, isso aí é um... Já viu essa ideia que a gente tem como adultos de diminuir as coisas só porque elas acontecem na infância ou na adolescência? Quando eu conheci minha esposa, ela tinha 15 anos de idade, quando a gente começou a namorar, eu tinha 16, né, a gente escutava o tempo todo as pessoas falando, é um namoradinho, é aquele namoro de adolescência. Não era um namoro de adolescência, era um namoro... Estava na adolescência, mas com a mesma potencialidade de provocar bons frutos como qualquer outro. E isso acontece também em relação a sintomas, né? É uma depressãozinha, ela tá meio tristinha, é um namoradinho, é uma dificuldadezinha. Então, uma diminuição, isso é chamado de adultismo. A ideia de que as coisas são mais importantes ou os sentimentos são maiores porque são vividos por adultos e não por adolescentes. Isso não é verdade. E nós temos aí muitos elementos mostrando o prejuízo que isso tem para as crianças. Então, só dos que são diagnosticados, só 30% dos que são diagnosticados. Dos que são diagnosticados, só 35% encontram um tratamento adequado. Então, aí é diagnosticado, mas não trata, não, porque não vamos usar medicação na infância. E aí nós temos um problema muito maior. Não vamos levar para psicóloga, ela vai ficar traumatizada. A gente tem um problema muito maior do que qualquer prejuízo desse tipo. Então, quando a gente vai estudar os problemas mentais, os transtornos mentais, você vê que a maioria deles começa aqui, ó, deixa eu colocar uma caneta para vocês verem aqui. Olha só, esse aqui é os transtornos de controle do impulso, olha só, começa lá dos 5 até os 12, 13 anos, é que está começando. Os transtornos de substância, eles começam ali com 12, né, a média de idade, vão até os 25. As desordens de ansiedade começam ali também com 5 anos de idade, 6 anos de idade, né? A média vai ser ali 12, 13 anos de idade, o jovem já está passando por um transtorno de ansiedade. O transtorno de humor começa um pouco mais velho, mas vocês podem ver que pega também a adolescência, e a esquizofrenia também é típica da adolescência. Então, na verdade, a média de início dos transtornos mentais é 14 anos de idade. Você está achando que o negócio começa depois de adulto, depois que você tem o que você chama aí de problemas reais, mas não, realmente começa muito antes, e nós precisamos valorizar isso. Então, nós temos... Por que isso acontece? Porque existe uma poda neuronal que está acontecendo nessa fase etária, que é a escolha de vias cerebrais que sejam favorecidas e que isso provoque uma mudança, isso provoca uma mudança muito grande. Então, aquilo que é utilizado, ele se mantém. Aquela via neuronal que não é utilizada, aquilo é cortado. Então, esse momento de poda neuronal, a mudança neurológica é muito grande. Você tem mudança na estrutura cerebral, com evolução em fases assimétricas de áreas diferentes. Você tem a área do sentimento, por exemplo, evoluindo muito mais rápido que a área de controle de impulsos. Então, isso acontece um desbalanço entre o que a pessoa sente e o controle dos impulsos. Mudanças hormonais, mudanças comportamentais e, é claro, fatores genéticos que acabam trazendo alterações cerebrais nessa idade. Então, o tipo de tentativa mais comum é por intoxicação por drogas, mais ainda nas mulheres, mas mesmo nos homens é o tipo mais comum, que é o tipo de intoxicação por medicamento dos pais, medicamento dos avós. A criança e adolescente usa desse tipo de situação. E aí nós temos um pesquisador, em 2005, colocou como 3 causas de tentativa de suicídio nessa faixa etária: a sensação de alienação social, a sensação de ser um peso para as outras pessoas e a habilidade crescente de se promover dano. Então, à medida que a criança ou adolescente, ele tem consciência de que consegue se machucar, que tem essa habilidade, ele tem mais recursos, mais chances, mais oportunidades,
e ele se sente um peso para o outro e tem uma sensação de alienação social. Isso é uma das coisas que mais promove esse tipo de tentativa. O que é extremamente curioso, porque o fato de a gente estar vivendo uma época em que há muito mais redes sociais, há contato por internet, teoricamente você está mais próximo das pessoas, e você vê, na verdade, uma piora do processo de suicídio. Então, essa sensação de alienação social, ela tende a se agravar com as redes sociais e com um fenômeno da internet, de você, apesar de seguir várias pessoas, você não se sentir incluído, a menos que você tenha um destaque em redes sociais, o que acontece com a minoria, uma pequena minoria das pessoas. E as relações são mais superficiais, né? Podem ser mais... elas parecem mais superficiais em muitos aspectos. Pelo menos isso é um dos fatores que nos preocupa. Tem um outro fator super interessante que está descrito esse aqui é um artigo também que foi publicado em 2020, é de 2020 também, que cita alguns fatores individuais. A sensação de desesperança é um dos principais. Então, quando a pessoa ela não consegue ver uma situação positiva para o futuro, ela perde a esperança, a chance de suicídio ela aumenta demais. E isso é uma das coisas também que tem acontecido muito. A quantidade de fake news, a sensação de desespero pelo futuro, de que tudo vai acabar, de que as coisas vão piorar. Inclusive, na fala do palestrante que vos fala agora, acaba piorando o processo, porque você tem um jovem que acha que não vai ter emprego para ele, que não vai ter futuro, que não tem o que fazer, e isso, se diminui a esperança, você aumenta a sensação de suicídio. Há uma maior impulsividade, agressividade e também o perfeccionismo, né? A sensação de ter uma identidade perfeita, uma personalidade perfeita, de conseguir as melhores notas, a melhor carreira e ter essa sensação de que se a vida não for perfeita, não vale a pena. Esses são outros fatores individuais que estão ligados à questão do suicídio. Daqui a pouco vai ser legal a gente poder discutir o quanto que a espiritualidade pode impactar em cada um desses fatores. A gente pode pensar um pouco nisso. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o que é um modelo de risco. Então, basicamente, qual que é a teoria que a gente acredita estar acontecendo com esses jovens, com essas crianças. Então, esse modelo de risco de suicídio foi publicado na Lancet em 2015, uma das principais revistas científicas do mundo, e ele divide, primeiro, em fatores de risco populacionais, que são uma mudança rápida na estrutura e nos valores sociais. Não sei se vocês estão no mesmo mundo que eu, mas isso aqui, nos últimos 6 meses, foi um fator poderosíssimo, né? Uma mudança muito rápida na estrutura da sociedade, na fábrica social, nos valores sociais com a pandemia e com as mudanças políticas intensas que aconteceram em decorrer da pandemia, mudanças sociais, desemprego e assim por diante. Isso está em todas as épocas em que já existiu pesquisa sobre isso, esses fatores estavam profundamente relacionados com o aumento do suicídio. Então, catástrofes, revoluções, guerra civil, sensação de insegurança econômica, tudo isso relacionado profundamente com problemas com aumento de suicídio, problemas econômicos graves, e nós temos a mídia e fatores ambientais. Esse é um fenômeno muito conhecido, que é o fenômeno do contágio. Na adolescência e na idade de criança, esse fenômeno é ainda mais poderoso. Ele acontece em todas as idades, mas ele é muito mais poderoso nas crianças e no adolescente. Para vocês terem ideia, quando uma criança, um adolescente se suicidava na década de 70, ele, em média, aumentava o risco de suicídio de 6 pessoas. Então, uma pessoa suicidava, outras 6 aumentavam o risco de suicídio por estarem próximos a essa pessoa. Na última vez que esse estudo foi feito, um suicídio aumentava a chance de suicidar de outras 183 pessoas. Então, com o avanço dos meios de comunicação, da quantidade de pessoas que entram em contato com o suicídio de alguém, hoje um suicídio impacta muito mais outros adolescentes. Em todas as vezes que há um comportamento de mídia em que isso é fortalecido, por exemplo, um romance em que o autor principal se suicida, como no caso do Sofrimento do Jovem Werther, lá do Goethe, Weber, na década, sei lá, em 1800 alguma coisa, já provocou uma onda de suicídio na Europa, né? A publicação de Romeu e Julieta por Shakespeare, os filmes de Romeu e Julieta, 13 razões
30 Reasons Why, 13 Razões por Quê, não sei se é isso. Né? Também, 2 anos atrás. Todos esses tipos de mídia em que você dá uma romantizada no processo de suicídio, principalmente quando é voltado para a população infanto-juvenil, você tem um aumento na quantidade de mortes. Inclusive, existem pactos de telejornalismo que mostram como você deve abordar na mídia quando há um caso de suicídio. Então, Robin Williams, Avril... Como é que chama? Quem? Não é Avril, não, é aquela... Winehouse. Amy Winehouse. E outros tipos de suicídio em que você tem que retirar da mídia esse processo. Tem o Shallow Now também. O próprio filme do Nasce uma Estrela. Também é uma das coisas que acontece. Não tô vendo nenhuma pergunta, pessoal. Se não deixou pergunta aí, é que você não tá prestando atenção. Dá uma olhada aí. Bom, deixa você tá explicando muito bem. Nada. Deixa uma pergunta de educação aí. Fala, mãe, o que você quer saber de suicídio? Aí escreve a dúvida da sua mãe. Pessoal, então esse fator Romeu e Julieta, esse fator de mídia é um dos fatores que mais influencia, a gente precisa prestar muita atenção. Então, basicamente, existem fatores predisponentes, fatores de desenvolvimento e fatores precipitantes do processo de suicídio. Quais são os fatores predisponentes? A história familiar, a questão genética, então tem vários genes ligados ao comportamento suicida, e a depressão e a ansiedade, outros fatores que estão intensamente ligados ao suicídio. A presença de eventos adversos na infância, como abuso, qualquer tipo de pressão social, insegurança, briga dos pais. Então, a qualidade do relacionamento dos pais é diretamente proporcional à depressão, ansiedade e tentativa de suicídio na idade adulta. Por que isso acontece? Porque acontecem mudanças epigenéticas, que são mudanças em como os genes são lidos, e aí você tem mudanças genéticas estáveis, que acaba provocando, você muda como os genes são lidos, e depois você tem mudanças genéticas estáveis, que vai provocar uma alteração em todo o neurodesenvolvimento daquela criança, daquele jovem. Durante o desenvolvimento dele, você vai ter alterações cognitivas, pelos mesmos motivos predisponentes, por conta dessas alterações genéticas estáveis, você vai ter traços de transtorno de personalidade, com alta ansiedade, alta agressividade, alta impulsividade, que são todos fatores ligados à maior chance de suicídio. Isso vai ocorrer um uso crônico de substâncias numa porcentagem muito maior dessa população, também ligados a fatores genéticos e sociais. Então, durante o desenvolvimento, quando você tem qualquer tipo de substância, e quando eu falo desenvolvimento, é até os 25 anos, então isso inclui a maioria das pessoas dessa liga. Eu estou falando de álcool, eu estou falando de maconha, eu estou falando de loló, êxtase ou qualquer tipo de outra droga que atrapalhe o neurodesenvolvimento, você tem fatores importantíssimos que mudam a formação do seu cérebro, aumentando a chance de depressão e de ansiedade na idade adulta. E aí você tem, finalmente, fatores biológicos e genéticos e uso agudo de substâncias, quase 90% fez uso de álcool nas últimas 48 horas, com desinibição comportamental. E, finalmente, você tem eventos de vidas graves, como um término de um namoro, a morte de um ente querido, ou uma perda de emprego, uma briga com alguém, depressão, problemas mentais que podem piorar o processo, uma ideação suicida, um comportamento suicida e, finalmente, um suicídio. No caso das crianças e adolescentes, a minoria é premeditado. Então, isso é muito importante. A grande maioria são impulsivos. A grande maioria, as crianças e adolescentes, elas não sabem se querem realmente se matar até o momento em que elas já tomaram a medicação, já estão tentando o suicídio. Então, essa ambivalência é ainda mais forte nessa faixa etária. A minoria pensa no suicídio ou planeja ele durante muito tempo. Realmente, o ato é muito impulsivo. Então, isso leva a problematizar o processo, porque você dividir em alto risco e baixo risco não é muito útil. Eu vi uma pesquisa mostrando que eles dividiram lá pessoas em alto risco e baixo risco. E aí, do suicídio geral, lá estudado durante o ano, 150 suicídios, 100 vieram do grupo de baixo risco. Então, você não conseguiu prevenir através dessa estratégia. Você tem que ter estratégias que entram em toda a população, que atingem toda a população, e isso sim vai ser capaz de prevenir o suicídio. E aí, mais um fator interessante do que nós vamos falar hoje, acerca da questão da espiritualidade. Então, esse é o processo, né? Não vou... Já está ficando muito complexo, mas tem 45% do comportamento suicida é genético. Então, os genes, eles estão intensamente relacionados a isso, e isso é muito poderoso porque isso nos traz que realmente fatores cerebrais estão muito relacionados com esse tipo de comportamento. E, portanto, intervenções que também sejam biológicas podem ser úteis nesses casos. Isso que não vai dar tempo de falar.
E aí tem esse estudo super interessante do que realmente ajuda as pessoas a lidar com o suicídio. E esses 3 fatores foram os mais importantes. A autenticidade, né, que é a sensação de você estar realmente tentando se vincular com aquela pessoa, não por um protocolo, não porque você está seguindo um passo, porque você é obrigado, mas porque você se interessa, você é você mesmo. Interesse real pela pessoa e a sensação de empatia. São os 3 fatores mais relacionados. Você desliga ali, por favor. Fecha a porta, por gentileza, para ver se o ar funciona mais. Pessoal, eu gostaria de contar uma história para vocês que é muito legal. Essa aqui é uma professora, Brittany Darras. Ela é de Colorado, nos Estados Unidos. E o que ela fez? A gente falou de contágio, e nessa escola, lá de Colorado, haviam tido 15 suicídios naquele ano. Nossa. Então, assim, à medida que você vai tendo uma criança se suicida, um jovem se suicida, você vai tendo esse contágio, e aí estava aumentando, e uma jovem da sala dela tentou suicídio. E ela ficou sem saber o que fazer, e ela resolveu escrever cartas à mão para todos os 130 alunos dela. E Nossa. Aí ela escreveu carta para cada um deles, dizendo para eles o que ela admirava neles, o que era especial e único nessas pessoas. E assim, a reação foi muito interessante, porque esse comportamento dela preveniu, pelo menos para esses 130, não lembro como é que foi o resto da escola, mas preveniu suicídio neles, tentativas de suicídio, e ele criou um vínculo muito forte. Foi uma ação muito interessante, porque ela foi personalizada, autêntica, empática, e realmente mostrou se importar com esses jovens. Muitos deles não escutam isso, não sabem que tem alguém realmente que importa com eles. A sensação que tem é de que eles estão completamente sozinhos, que ninguém se importa, que você posta uma coisa online e você fica esperando uma resposta, e a grande verdade é que, tipo assim, 5 pessoas curtem, nenhuma comenta, porque o seu comentário ele fica enterrado em tanto conteúdo que tem online, e a sensação que dá é que ninguém se importa com você, porque você tem a fulaninha lá que tem 1 milhão de likes e 50 mil comentários, e aí, de repente, você começa a se sentir muito mal em relação a isso. Então, é muito comum na vida desses jovens em que não há um tipo de valorização por quem eles são, e foi isso que essa professora fez, o que eu achei um exemplo muito legal de como utilizar esse tipo de conteúdo. Então, ouvir, mostrar empatia, ficar calmo, ser afetuoso, dar apoio, não ficar tentando elencar, nossa, mas você tem tantas coisas boas na vida, que é tentar resolver o problema dela em 2 minutos, você realmente mostrar empatia, mostrar que está do lado, levar a sério o processo, verificar o grau de risco e perguntar, falar sobre o suicídio de forma aberta. Você falar sobre o suicídio não aumenta a chance da pessoa se suicidar. Você gosta de falar, né? Você pergunta, você já pensou em suicídio? Nossa, tive essa ideia agora, nisso. Né? Obrigado por ter dado essa ideia. Isso acontece. As pessoas estão, às vezes, ambivalentes, e quando elas falam, elas aliviam. Perguntar sobre suicídio é algo bom, né? Perguntar se ela está com esse tipo de coisa. Então, sempre identificar uma forma de dar apoio emocional, de se manter perto da pessoa. Se tiver num risco alto, você não pode deixar ela sozinha, avisar a família, avisar uma rede de apoio, e responsabilizar e colocar a pessoa num processo de tratamento, em que ela busca, por exemplo, o CAPS ou um médico, que ela tenha acesso a um psicólogo, que começa um vínculo, começa um processo de terapia com ela. Para vocês terem ideia, nesse estudo aqui, com 2.238 pessoas com comportamento de suicídio, uma intervenção breve psicológica diminuiu 10 vezes o risco de suicídio. Então, uma das coisas que a gente precisa aprender a fazer mais e treinar como profissionais de saúde é formas de intervir de forma empática e vincular as pessoas a um processo de tratamento. Então, uma coisa que nunca pode faltar é esperança. Você ser capaz de ajudar as pessoas a esperar mais do futuro, a esperar melhor, a alimentar a sensação de que esse processo ela pode ser ajudada, que essas dificuldades elas podem também ser intervidas. Então, ter essa sensação e nunca tirar isso de alguém. Nós não temos esse direito de tirar das pessoas a esperança de que as coisas podem melhorar. Pelo contrário, se a gente começa a prescrever isso, nós temos uma chance muito, muito maior de realmente salvar vidas. Muito bem. Bom, então,
né, a nossa proposta hoje era falar, né, sobre o suicídio na infância e adolescência. Onde você vai? Pode ficar aqui. Tá bom. E eu fiquei do seu lado o tempo todo, agora você me apoia aqui. Apoiada. Eu quero sentir apoio, para me sentir mais segura. E então, para a gente falar se a religiosidade e espiritualidade auxilia a criança, né? Então, esse é um tema que nós dois já estudamos, né? Religiosidade e espiritualidade, no mestrado Rodrigo, no meu doutorado, e é algo que eu continuo nas minhas pesquisas durante, né, agora na universidade, né? É uma linha de pesquisa que eu quero desenvolver, né, com mais força. E para começar, então, a gente precisa distinguir que a diferença entre religiosidade e espiritualidade, certo? Então, tem diferença? Sim, tem diferença, ok? De acordo com os estudos, a religiosidade é um sistema organizado em crenças. A religião é um sistema organizado em crenças, práticas, rituais e símbolos relacionados ao transcendente. Então, a religião, ela tem uma regra e que as pessoas que têm aquela religiosidade, elas seguem, né? Ela define cultura, ela define tradição e tudo mais. Já a espiritualidade, ela é algo pessoal, livre de regras e responsabilidades, certo? Então, hoje em dia, parece que utilizar o termo espiritualidade é algo que cai melhor nas pessoas, né? É a relação que ele tem com o transcendente. Então, uma pessoa, ela pode ter uma alta espiritualidade e não seguir nenhuma religião, não seguir nenhuma regra, certo? Porém, nos estudos científicos, a gente utiliza mais a religiosidade por ela ser mais fácil de ser quantificada. É muito mais fácil você saber quantas vezes a pessoa vai numa religião, ou quantas vezes ela lê a Bíblia e tudo mais. Então, existem vários conceitos de religião, de religiosidade organizacional, que é a frequência religiosa, religiosidade não organizacional, que é a prática privada da pessoa, religiosidade intrínseca, que é o quanto ela vive aquela religião no seu dia a dia, certo? Mas também existem algumas escalas de bem-estar espiritual, porém elas ainda têm muita discussão em relação a isso, porque parece muito ainda com a definição de bem-estar, certo? Porque existem escalas de bem-estar que também veem bem-estar espiritual. Mas aí, durante as pesquisas que eu vou demonstrando aqui, a gente vai discutindo qual tipo de religiosidade que eles mediram ou de espiritualidade, certo? Mas se vocês fossem pais, né, e vocês soubessem de qualquer coisa que fosse em benefício do seu filho, criança e adolescente, o quanto você investiria nisso? Né? Se você pensasse, nossa, eu quero que meu filho passe num vestibular se ele estudar naquela escola. Bom, se você tiver uma condição financeira para, se a escola for paga, né, com certeza, que foi? Saiu aqui, desculpa. Bom, com certeza você investiria naquilo para o seu filho ser feliz, né? Então, o que nós vamos discutir aqui, né, é muito relacionado a isso. Será que a espiritualidade e a religiosidade ajuda? Se ajuda, né, e vamos pensar aí, tanto na nossa família, mas também em aplicar isso, né, na nossa prática clínica, porque aqui todos que estão aqui têm muito interesse nesse assunto, muita gente querendo entrar para a liga de pediatria, e a gente precisa saber disso, ok? Então, esse autor, Algalarrondo, sempre tem uns nomes muito difíceis de falar, né, os autores, ele fala o seguinte: o aprendizado das práticas e vivências religiosas se inicia desde os primeiros anos de vida. Então, desde bebê, a criança está aprendendo essa prática, certo? E vai durante todo o ciclo de desenvolvimento. E essa percepção inicial, que é basal lá na infância, lá na adolescência, influencia as experiências posteriores. Então, se ele sofreu algum trauma, né, em que ele aconteceu alguma coisa que ele tem uma aversão à religiosidade, isso vai influenciar no futuro. Um exemplo de um artigo que eu li há umas 2 semanas, né? Mulheres que foram abusadas durante a infância, elas tinham maior dificuldade na religiosidade, em aceitar aqueles dogmas de que elas tinham que perdoar, então elas sofriam mais com a religiosidade. Então, todas as nossas vivências que a gente tem durante a infância e adolescência vai influenciar nas nossas experiências posteriores, como uma tendência ao aumento da religiosidade com o avanço da idade. Então, quanto mais velho, maior a religiosidade.
se a gente faz trabalhos com idosos, 60, 70 anos, 98% deles têm alguma religião. Então, isso também vai de acordo com as pesquisas. Bom, e eu trouxe só bem rápido para a gente citar como que é o desenvolvimento espiritual de acordo com os pesquisadores da área, certo? Então, primeiramente, tem um pré-estágio, são 4 estágios, ok? 1, 2, 3, 4, acho que são 4, mas eles contam como pré-estágio primeiro, certo? Do nascimento até os 3 anos, que é o relacionamento da mãe com o filho. Como que é esse relacionamento? Isso é uma base para ele conseguir desenvolver uma fé, os princípios de confiança, autonomia e esperança que são necessários para desenvolver uma alta religiosidade, por exemplo. A teoria do apego, né? A teoria do apego, justamente. Como é o de apego que ele tem com a que mãe. contar com a mãe, né? E tudo mais. É fundamental para conseguir estabelecer confiança com qualquer pessoa, inclusive com Deus. Isso mesmo. O estágio, e em qualquer relação futura, né? Uhum. O estágio 1, que é a primeira infância de 3 a 6 ou 7 anos, onde as crianças recorrem à imaginação e à fantasia para as relações pessoais. E nessa fase elas têm amigos imaginários também, né? Muita fantasia relacionada a isso, né? É onde começam os medos das perdas, né? A gente tem umas filhas nessa idade e ela fala, eu não quero que você morre, eu não quero que você fique velhinha. Ela tem esses medos, né? Que é onde ela tenta aplicar o que a gente ensina de religião com essas fantasias e imaginação também que vem à mente. O estágio 2, que é dos 7 aos 12 anos, onde ela já vai ter pensamentos concretos, e essas operações concretas ajudam a criança a distinguir o real do imaginário. Nesse momento, ela já tem uma imagem de Deus construída a partir da comparação com seus pais. Então, é totalmente baseado no que os pais acreditam, né? A criança é capaz de praticar a empatia, o relacionamento com Deus baseia-se na reciprocidade, ou seja, a proteção como resultado da obediência e de boas ações, né? E a gente fala muito, né? Para você ser um bom menino, você tem que comer. A gente não fala essas coisas? Você fala isso para seus filhos? Não. Mas assim, você ser um bom menino, você tem que emprestar as suas coisas para o próximo e coisas do tipo, e aí eles, então, é muito nessa troca que eles creem, né, essa relação com Deus. Já o estágio 3, que engloba a adolescência, a partir dos 13 anos, a personalidade se define, né, e essa é uma fase marcada pela formação da identidade, e é quando o adolescente começa a confrontar a fé que ele aprendeu na infância com ele é o pensamento abstrato, né, com o que ele acredita que seja real. O adolescente passa a buscar um Deus que ele conheça, aceite e confirme profundamente o próprio eu. Uma coisa que é interessante é que é resultado da mudança cognitiva da adolescência mesmo, né, é algo esperado, e isso então é bom, o confrontamento é algo bom, é algo positivo, certo? Bom, mas então, a religiosidade ajuda e a espiritualidade? Bom, em primeiro lugar, a gente tem muito menos estudos nessa faixa etária do que em relação a adultos e idosos, certo? É algo que precisa ser estudado. Se alguém quiser desenvolver uma linha nesse sentido, vai encontrar, sim, muita abertura, certo? Então, eu me baseei principalmente numa revisão que foi publicada nesse ano. Essa aqui é uma revista que foi só sobre estudos em espiritualidade e saúde, e um dos trabalhos foi espiritualidade da criança e do adolescente na prática clínica, ok? Depois, se alguém tiver interesse, eu posso compartilhar. E, quando a gente pensa em prevenção ao suicídio, então, a gente sim tem que pensar nos estudos que falam de felicidade e bem-estar, como o Rodrigo bem falou. Isso está relacionado, né, a uma menor doença mental e menores índices de suicídio. A gente tem que pensar em depressão e comportamento suicida, que está totalmente, né, relacionado, associado, e ao abuso e dependência de álcool e outras drogas, que também a gente viu que naquele quadro dele que depois você podia projetar, que ficou muito bom, que tem associação também, ok? Então, vamos lá. Para ter uma noção inicial, eu trouxe aqui uma revisão que foi feita em 2010, com 326 estudos existentes sobre o tema bem-estar, felicidade e religião, ok? Que são as emoções positivas. Desses 326 estudos, essa pesquisa foi realizada pelo Harold Koenig,
79% demonstrava que as pessoas mais religiosas, elas tinham mais bem-estar, mais emoções positivas, eram mais felizes, mais bondosas, sentiam mais compaixão, se voluntariavam mais, tinham mais propósito de vida e etc. Bom, e nas crianças, será que ocorre o mesmo e nos adolescentes? Então, essa é uma pesquisa de 2010, onde eles pesquisaram 320 crianças de 8 a 12 anos, certo? Não encontrei nenhum estudo com menos que isso, até porque acho que a criança ainda não sabe ler, né? E tem uma parte ética muito complexa mesmo, né? Os que estudaram crianças menores, na verdade, eles estudaram os pais das crianças, né? A relação dos pais, mas a gente vai conseguir concluir algumas coisas interessantes. Então, eles viram felicidade em crianças e adolescentes. Eles aplicaram um questionário de bem-estar espiritual e um questionário breve de religiosidade. Eles fizeram com os pais e com essas crianças. As crianças, elas preencheram essa escala de face aqui, tá vendo? Mas também outras escalas relacionadas à felicidade. Então, você escolhe, né? E que é bem ilustrativo para criança. Deve ser bem legal fazer uma pesquisa com criança mesmo. E olha só, ao final do estudo, a espiritualidade, mas não a religiosidade, o bem-estar espiritual, foi fortemente associada à felicidade nessas crianças. Certo? Vamos para o próximo. Esse estudo de 2016, onde eles acompanharam 180 adolescentes de 13 a 18 anos por 4 anos. Então, são estudos ótimos, né, quando é prospectivo, ainda mais, são melhores ainda, né, que a gente consegue lidar melhor e ter um fechamento melhor de causa e efeito, ok? O que eles viram? Eles perguntaram sobre identidade religiosa, como que era essa escala de identidade religiosa? Eu trouxe aqui justamente que eu também não conhecia. Eles veem uma parte de consideração religiosa, as perguntas são mais ou menos assim: eu estou feliz sobre minha crença religiosa, eu me sinto bem sobre minha religião, e também a centralidade, e é mais ou menos assim: eu me sinto parte dessa religião, em geral, me sinto membro da religião, e tenho uma imagem importante de mim mesmo nessa religião, alguma coisa assim. Que aquilo faz parte de uma parte central dela, assim, né, do eu, né, que a religião faz parte dela. Me lembrou muito a religiosidade intrínseca, né, essa centralidade, a identidade religiosa. Bom, eles aplicaram, então, essa identidade religiosa e também uma de frequência religiosa, quantas vezes a pessoa, ela iria ou não àquela religião. Bom, a identidade religiosa não aumentou ou diminuiu ao longo do tempo. Então, o que ele respondeu no primeiro ano se manteve até o fim do 4º ano de estudo, certo? Mas a frequência religiosa aumentou. O jovem, ele passou a ir mais ao tempo religioso. E a identidade religiosa foi significativamente associada com maior autoestima, maior afeto positivo, presença de sentido na vida e redução dos sintomas depressivos para as mulheres, até trouxe o gráfico. Então, ao longo do tempo, as mulheres que tinham uma alta identidade religiosa, elas tinham menos depressão, ok? Nos homens não teve essa diferença, e a participação religiosa, a frequência religiosa, foi positivamente associada com afeto positivo e presença de sentido. Então, parecia importante, né, a religião, né, ela foi importante aí para melhorar a autoestima, que a gente sabe que já é tão baixa na adolescência, né, de tantas mudanças, tantas coisas. E depois também. Depois também, a gente percebe. Mas que a cidade também. É pior. Bom, olha só, esse trabalho, ele foi realizado com 391 crianças, ainda sobre bem-estar e felicidade, e 902 adolescentes, ok? Então, eles dividiram aí por idade, 7 a 12 anos eles consideraram crianças, e de 13 a 19 adolescentes. E eles viram a relação entre felicidade, satisfação de vida e espiritualidade e religiosidade. Então, a espiritualidade foi associada com a satisfação de vida. Eles também usaram a escala Face Scale, né, que é essa de face. Adolescentes também teve a espiritualidade associada com maior satisfação de vida,
mas a religiosidade também foi um modesto preditor de sua felicidade. Nos adolescentes, a espiritualidade também predisse variação na felicidade e a satisfação com a vida, mais entre adolescentes do que entre as crianças, eu já tinha falado. Foi em Zâmbia, hein? Então, e eu também Agora nós vamos pensando, colocar um mapa aqui e vocês vão apontar onde é Zâmbia. Quem acertar, ganha uma vaga na liga. Não, tô brincando. Bom, esse trabalho eu achei ele incrível, porque ele foi um trabalho de corte de 10 anos. Eles seguiram essas crianças por 10 anos, 5.000 crianças. Pensa, né? É algo inacreditável pra gente na UFO, pelo menos, né? Certeza que é chinês, né? Lógico. Certeza que é chinês? Ixi. Né? Chen, O nome. Yin Chen. Mas parece que é de Harvard, ó. Pelo menos a correspondência. Bom, pessoal, o que eles viram? Eles viram frequência religiosa e religiosidade privada, certo? Religiosidade privada é o quanto ele, então, pratica na casa dele, de forma privada, orações, leituras religiosas, escutar música religiosa, assistir programas religiosos. E associaram com felicidade, bem-estar, satisfação na vida, sentido de missão na vida, voluntariado, uso de drogas, início sexual precoce e depressão. Bom, a religiosidade foi associada a maior satisfação com a vida e afeto, uma série de forças de caráter, menores probabilidades de uso de maconha, então também na prevenção aí de uso de substâncias, e iniciação sexual precoce, foi menor, certo? E, deixa eu ver, menos parceiros sexuais para a vida. Então, é isso que eu fiquei pensando quando eu li esses estudos, né? Se a gente tem uma receita que pode trazer algo de melhor para a vida da sua família, dos seus filhos, será que você seguiria, né? E pensando na prática clínica, né? O quanto a gente precisa abordar esse tema também na prática clínica, e nós já vamos falar disso. Bom, alguns poucos trabalhos também que foram encontrados em relação à depressão e comportamento suicida. Lembrando que daquela revisão, que, né, não só com crianças e adolescentes, mas isso aqui são com todos os estudos até 2010, de 444 estudos, as pessoas mais religiosas, elas tinham menos depressão, e quando tinham uma depressão, uma rápida recuperação. Bom, em relação a crianças, esse trabalho também foi bem interessante, porque eles seguiram 114 adolescentes, dos 10 aos 20 anos, ok? E eram adolescentes que tinham fatores de risco para desenvolver depressão, ou seja, um dos pais tinham depressão. E o que eles viram? Que com o passar dos anos, o grupo de alto risco de desenvolver religião, aqueles que responderam que a religião e a espiritualidade era muito, altamente importante na sua vida, eles tinham 10 vezes menos risco de desenvolver depressão, 10 vezes menos depressão, do que aqueles que não acharam que a religião era importante. A frequência religiosa não fez diferença estatística nesse trabalho, certo? E nem o tipo de afiliação religiosa. Mas se a pessoa respondia que a religiosidade era altamente importante na vida, ela tinha muito menos chance de depressão. Esse trabalho também é muito legal, porque eles veem ideação suicida numa pesquisa transgeracional, ou seja, eles pegaram 214 crianças com idade de 6 a 18 anos, de 112 famílias, ok? E eles pesquisaram as crianças e as famílias. Então, a crença na importância religiosa, eles viram, e a frequência ao atendimento religioso. Então, a crença na importância religiosa é aquilo, quanto a religião é importante, é altamente religioso. A importância dada à religião pelos pais foi associada a menor risco de suicídio para os filhos. Então, quanto que a ação dos pais influenciava ali, né, nos filhos. Então, essa importância foi independente de crenças espirituais, e inclusive de crenças espirituais das crianças, e os achados foram independentes de estado civil dos pais. Então, aqui não teve diferença se eram divorciados ou não, se eles tinham depressão ou não, ou da ideação suicida dos pais. Mas a importância dada à religião pelos pais tinha diferença e era associada a menor risco de suicídio para os seus filhos. Em relação ao abuso e dependência do álcool e drogas, bom,
Lembrando, no artigo, então, geral, de 463 estudos encontrados até 2010, 85% demonstrava que as pessoas mais religiosas tinham menor uso, quando tinham o uso, o abuso e a dependência era menor. E nas crianças e adolescentes? Bom, esse estudo é uma pesquisa nacional relacionada ao álcool nos Estados Unidos, e eles viram que a alta religiosidade estava associada à abstinência alcoólica ao longo da vida. Ok? E eles fizeram esse trabalho em 2000, 2005 e 2010. Esse foi um estudo qualitativo realizado aqui no Brasil, onde eles viram quais foram os fatores protetores dos adolescentes contra o uso de drogas, ok? Então, eles perguntavam para as pessoas que faziam o uso, esses 30 pessoas que faziam o uso, e essas, é melhor usar a canetinha, né? Legal. Vamos ver que cor. Vermelho. E essas 30 pessoas, NU é que não usavam substância, e as 30 pessoas que faziam uso. E eles perguntaram quais fatores eram protetores para o uso de drogas. Então, foi um estudo qualitativo. Em primeiro lugar, eles colocaram que era a família, em segundo lugar, religiosidade, certo? Então, eles mesmos consideravam a religiosidade algo importante. A religiosidade ficou em segundo lugar, e foi somente depois do fator família estruturada. E uma família estruturada parecia estar associada com uma família religiosa. Ou seja, a religião também estava ali organizando a forma da família funcionar, talvez, né? E o que é interessante? Que os não usuários de drogas, deles, 81% acreditavam e praticavam uma religião. E entre os usuários de drogas, somente 13% que tinha essa crença religiosa. Então, assim, parecia que também tinha alguma associação aí, né? Mesmo que sendo um estudo qualitativo, é um trabalho interessante, alguns relatos interessantes que também vale a pena dar uma olhada. Bom, esse estudo foi feito também sobre religião e uso de drogas entre adolescentes no Brasil, com 2.277 estudantes, ok? Eram adolescentes. O uso de pelo menos uma droga no último mês, ele foi mais frequente entre os alunos que não tiveram uma educação religiosa na infância, teve uma associação, então, com educação religiosa na infância, e o uso no último mês de cocaína, êxtase, abuso de medicamentos foi mais frequente entre os alunos que não tinham religião ou que não tiveram educação religiosa na infância, para êxtase e remédios. Então, também muito interessante nessas associações. Eu acho que esse é o último, falando desses tipos de estudo, e também brasileiro, feito pelo Alexander Moreira Almeida, inclusive, olha, legal, que é um pessoal lá de Juiz de Fora muito, muito ativo nesses estudos de espiritualidade e saúde, onde eles viram o efeito da religiosidade durante a infância em adolescentes que usam crack, ok? Então, eles pesquisaram 500 dependentes de cracks admitidos em comunidades terapêuticas. E o envolvimento religioso durante a infância e adolescência está associado com o início de consumo de drogas menos frequente antes dos 18 anos, assim também como menor comportamento de fissura após a interrupção do uso de crack. Bom, e o que a gente pode concluir com isso, né? Esse estudo, ele traz essa discussão que eu achei muito interessante. Parece que como a família conduz as práticas religiosas da sua criança, né, e também na adolescência, é muito mais importante como essa família acredita e desenvolve as suas crenças espirituais, porque a gente viu a influência da crença espiritual dos pais, vai impactar de modo relevante sobre a avaliação médica e psicológica de uma criança ou adolescente, certo? Então, nós, como profissionais, precisamos, sim, abordar, né, a religiosidade dessa família, né, desses nossos pacientes pediátricos e que vêm junto com os pais. Então, como que a gente pode abordar essa anamnese espiritual, essa história espiritual? Como que eu posso abordar isso na prática clínica? Então, vou falar aqui brevemente, só dando alguns exemplos, né? Mas a gente poderia, sim, né, uma ideia, fazer um mini curso só como abordar como fazer uma história espiritual dos pacientes, certo? Então, primeiro, o que não fazer? Olha, pessoal, não façam isso. A
a consulta, ela tem que ser centrada no paciente, certo? Não importa o meu valor, a minha crença, a gente tem que pensar nele, nós temos que ser empáticos com o tipo de crença do paciente, né? Nós temos que pensar no bem-estar daquela criança, daquela família. Então, a gente não pode impor as nossas próprias crenças, certo? As práticas religiosas não devem substituir procedimentos diagnósticos e terapêuticos. Então, às vezes a gente escuta, não, mas você já tentou benzer essa criança? Né? Ou então, né? Não, mas você já mandou ele lá para tal igreja, porque eu sei que lá é importante. Não, vai lá, né? Então, a gente pode ter um complemento, e por isso que a religião é uma prática alternativa complementar, e não ela é um tratamento, né? Ela é complementar. Evitar impor a história espiritual, caso o paciente não deseje. Então, é uma família não religiosa, né? Eles não querem falar disso. Então, é isso, né? Não precisa conversar. E explicar brevemente o porquê dessas perguntas estarem sendo realizadas. Então, um exemplo de uma frase você pode ler para a gente. Virar para o paciente e falar assim, olha, a religiosidade, a espiritualidade, ela influencia a forma como as pessoas lidam com os seus problemas de saúde, ou mesmo questionar isso tem auxiliado os pacientes a lidar com o problema atual ao longo da vida, o que dá sentido à sua vida. Isso, e aí por isso você pode perguntar, e para vocês, o que dá sentido à vida de vocês? Né? Se o paciente não for religioso, a gente pode fazer dessa forma, o que dá sentido, o que dá significado? Quais as crenças culturais podem ter impacto no seu tratamento? E a gente precisa pesquisar se ele tem experiência negativa que pode ter afastado ele da religião, né? Porque a gente sabe que essas experiências negativas relacionadas à religião também pode ter um impacto negativo na saúde da pessoa e de sua família. Então, essa é uma revisão onde ele trouxe aqui quais os principais instrumentos de como fazer uma coleta de uma história espiritual de uma pessoa, certo? Então, eu falei até isso na disciplina de humanização, e os principais, os mais utilizados é o FICA e o HOPE. Então, eu vou trazer aqui só para vocês terem conhecimento. O FICA é o seguinte, o F de fé e crença. Então, você pergunta para a pessoa, você se considera religioso ou espiritualizado? Ou, se você não quer se falar, né, diretamente sobre a religião, o que dá sentido na sua vida? E se você vê, já aqui não fica que a pessoa não quer falar disso, não tem por que continuar, né? Uhum. Você não tem que questionar isso. As pessoas não religiosas não querem conversar sobre isso. Ou tem alguns religiosos que não querem discutir sobre o seu tipo sobre a sua religião. Você tem crenças espirituais que te auxiliam a lidar com o estresse? O I é da importância. Qual a importância da sua fé ou crença em sua vida? As suas crenças influenciam o modo em que você se cuida? Qual o papel das suas crenças na recuperação da sua saúde? E pensando numa consulta com a criança, né? Então a gente faz a pergunta para a família. O C de comunidade. Você faz parte de algum grupo religioso ou espiritual? E o A, como abordar, né? Como você gostaria que eu lidasse com essas questões no tratamento dos seus filhos? Como que você quer, né? Se for numa internação, você quer receber visita dos religiosos que vêm aqui no hospital, né? E é importante a gente saber disso, principalmente num PSF, onde a gente precisa conhecer as nossas famílias, né, a fundo, né, como um ser integral, e essas crenças religiosas, elas influenciam muito numa comunidade. E conhecer as referências, né, religiosas daquela comunidade. Sim, também. Isso é muito importante mesmo. Bom, aqui o HOPE, ele é muito parecido, certo? Mas o H de Hope, de esperança, certo? Então, você vai pesquisar as fontes de esperança dessa pessoa, quais as suas fontes de esperança, força, conforto e paz, ao que você se apega em tempos difíceis, o que sustenta e o faz seguir adiante. O O, de religiosidade organizada, você faz parte de uma comunidade religiosa, em que aspecto essa religião te auxilia? O P, de pessoal, espiritualidade pessoal e prática. Você tem alguma crença espiritual que é independente da sua religião, né? Muito interessante, porque a gente fez uma pesquisa na enfermagem com os alunos de enfermagem. A religião mais comum foi o catolicismo. Na população geral é assim, né? É catolicismo, em segundo evangélico, em terceiro espírita. Mas nessa pesquisa a gente encontrou 30 e poucos % de católicos,
28% respondeu que eles não são religiosos, mas têm uma espiritualidade. E em terceiro lugar, com 22%, que vieram os evangélicos. Então, assim, acho que no meio acadêmico, principalmente, e no hospital, às vezes as pessoas aceitam mais utilizar a crença espiritual, independente da religião. E o de efeitos, certo? O que as pesquisas mostram? Que as pessoas que abordam, né, que fazem a história espiritual, que olha só, é algo tão simples, vai aumentar o quê, né, do seu exame físico, do seu histórico ali, vai aumentar 3, 4 minutos de resposta, e que as pessoas, né, que utilizam essa história, essa anamnese espiritual, elas têm uma melhor avaliação do paciente, e em alguns estudos mostram até melhora do grupo dos pacientes que foram perguntados sobre a sua história espiritual, eles melhoraram mais da depressão e de qualidade de vida. Então, acho que é algo que a gente precisa pensar, incorporar, sim, na nossa prática, né, e porque é algo que está presente e os estudos têm demonstrado os desfechos muito mais positivos. E por isso, né, as crenças religiosas espirituais estão ligadas à saúde e ao bem-estar. A gente precisa aprender a respeitar e utilizá-las para acelerar a cura e a recuperação, certo? Tem que ser uma prioridade nossa ali, aqui como profissionais. E profissionais baseados em evidências, né? E é o que as evidências têm trazido, esses desfechos. Então, nós temos uma intervenção que ela pode ser aplicada em toda a população, né, em que não tem um aspecto necessariamente biológico nela, e que atua em vários fatores do processo de adoecimento do suicídio, né? Ela atua nos efeitos adversos na infância, geralmente, né, pelo índice de problemas ser menor. Ela afeta em fatores de uso crônico de substâncias. Uhum. Ela diminui a agressividade e impulsividade, né, outro fator que está nos estudos. Você tem, então, menos sintomas depressivos e tem uma forma de lidar melhor com eventos de vida. É uma estratégia de enfrentamento efetiva. Uhum. Então, por isso que... Aqui, uso agudo de substâncias. Você diminui, você interfere em vários aspectos interfere também em fatores biológicos. Mas a gente não falou aqui, mas interfere. Sim, é verdade. em fatores inflamatórios, biológicos, imunes, ligados à pessoa. Então, assim, e lembrando que isso aqui tem uma fase crítica do desenvolvimento, que isso precisa acontecer. Se você fala assim, não, eu vou falar de religião depois que eu tiver 20 anos de idade, que aí ele escolhe a dele. Deixa ele escolher, né? Você está perdendo... Eu já escutei muito isso. Pais falando, deixa ele escolher. Você está perdendo uma intervenção que está extremamente relacionada à diminuição dos sintomas depressivos, é uma boa estratégia de lidar com problemas, e que depois não vai ter o mesmo efeito, porque ela não teve aquilo durante o desenvolvimento dela. Então, você está negando uma fase, uma oportunidade na vida daquele indivíduo. Então, muito obrigada, vamos voltar aqui com a Gi. Eu te mandei um WhatsApp. Bom, então, quero agradecer vocês pela presença, pela palestra, foi, assim, incrível, foi muito boa mesmo. E aí, de dúvidas, a Laís Rodrigues, ela falou: a relação dos pais com os filhos, o modo de tratamento, principalmente com adolescentes, o excesso no cuidado pode ser um dos motivos para a depressão e, consequentemente, o suicídio? Deixa eu achar aqui para o pessoal poder ler, quer ver? Quem que foi? Laís? Laís Rodrigues. Laís Rodrigues. Muito boa noite. Vamos lá. A relação dos pais com os filhos... Desculpa, só porque eu vou focar melhor. Você acabou de ler, Giovana, mas se você quiser ler de novo, de boa. Não, pode ler. A relação dos pais com os filhos, o modo de tratamento, principalmente com adolescentes, o excesso no cuidado, pode ser um dos motivos para depressão e, consequente, o suicídio. É difícil falar de motivo, tá? Mas são uns fatores determinantes. A relação dos pais com os filhos, com certeza, das pessoas mais importantes na vida dele, né? Dos parceiros, dos pais, dos professores, dos amigos, dos irmãos, dos avós, todas as figuras de referência. O modo de tratamento, com certeza, o excesso no cuidado, depende do que você quer dizer com isso. Em relação a uma superproteção, a não dar
O estilo parental, ele faz diferença na depressão? Faz diferença na depressão. Nós temos evidência muito clara disso já. Então, agora é difícil dizer que isso é causa, isso são fatores que se misturam, porque é um comportamento extremamente complexo. É multicausal, né? Você tem vários fatores se relacionando, mas com certeza influencia. E hoje o pessoal fala muito, e os pais não deixam os filhos fazer nada, a gente ainda não sabe as consequências disso para daqui uns 20 anos, né? Nós vamos descobrir. Bom, antes da próxima pergunta, eu queria falar para os participantes que o link do formulário que deve ser preenchido para ter o certificado, ele vai estar disponível aqui no chat. Você pode postar. E a próxima pergunta é da Yane Camargo. Te mandei, não? Tá um pouquinho abaixo dessa Laís. Que foi? Aí. Joia. Pode ler. Tem o da Giovana logo depois, a Yane Camargo. Já li algumas notícias falando que jovens negros se suicidam mais. Existem estudos sobre isso? Existem. Bom, o que eu conheço é dos Estados Unidos, não tinha tido diferença. Tá? Faz sentido no seguinte quesito: se você controla por mesma classe social, por mesma chance de ter eventos de vida, provavelmente não. Mas como nós temos influência de aspectos ligados à primeira infância, se você tem uma população que é submetida a mais violência, a mais agressividade, menos chance na vida, mais desesperança, mais desemprego, mais problema social, mais preconceito, com certeza isso vai ter uma influência a longo prazo. Mas não no sentido racial em si, mas pelas oportunidades e intervenções que são oferecidas. Agora, por exemplo, nós temos nos Estados Unidos, os negros, eles têm uma religiosidade maior, pelo menos na década de 70 e 80, com estudos clássicos. Sim. E as mulheres negras eram as mais religiosas, e elas eram as que tinham menos chance de suicídio. Então, as mais religiosas... Em adultos, Uhum. Verdade. Então, se você tem nessa cultura, se for uma cultura altamente religiosa, na verdade, pode até ser protetor. Bom, em seguida a gente tem aqui uma pergunta da Camila Miranda sobre a série 13 Reasons Why. Ela queria saber qual é a opinião de vocês sobre. Sobre o quê? A série 13 Reasons Why. Como chama? Os 13 porquês. Vocês mencionaram? Não sei, eu estou tentando achar a pessoa aqui, mas eu não achei. Então, a minha opinião é que é uma série foi péssima para a saúde mental das pessoas. Eu acho que foi muito romantizado. Eu acho que bateu num tema que, para mim, assim, ela culpava as pessoas pela morte dela e retirava a responsabilidade. Então, assim, eu achei a forma de abordagem da série péssima. E eu achei a série em si horrível também. Eu não gostei nem da série em si, nem da filmagem, nem dos atores. Gostei de nada. Odiei essa série. Gente, revoltado. Não, a série chamou muita atenção, porque, era um romance interessante, mas eu acho que realmente estudos que foram publicados 2 meses depois mostravam que em abril, que foi o mês que foi publicado a série, o índice de suicídio aumentou muito entre jovens. Então, teve uma relação causal aí, né, e geralmente tem, quando algo, né, o Rodrigo falou isso, né, alguém famoso, ele suicida e tudo mais. Eles erraram principalmente em mostrar o suicídio, né? E que hoje em dia é proibido você mostrar, né? E mostraram, né? E depois acho que até foi tirado do ar essa parte em que ela, na parte que ela suicida mesmo, né? Hoje em dia tem um filme que está bem famoso, que a gente até... Alguém citou. Nasce uma Estrela? Não, Nasce uma Estrela é da Lady Gaga, que também, eu também achei bem romantizado o final. Lugares que eu conheci, lugares bonitos. Tem mesmo, alguém falou sobre ele. E que também, no final, o jovem, ele suicida. Se você utilizar esse filme, né, para depois trazer uma discussão saudável, né, por exemplo, num local acadêmico, eu acho muito interessante, mas com certeza essa romantização do suicídio influencia, né, já tem muitos estudos demonstrando isso. Por Lugares Incríveis, obrigada, Nicole. Eu assisti, também gostei.
Ai, ai, ai. Eu chorei, A gente. próxima pergunta é de novo da Yane Camargo. Tá um pouquinho abaixo dessa Camila Miranda. Minha mãe é professora do ensino fundamental e lida com crianças de 5 a 10 anos. Ela gostaria de saber como trabalhar com eles esse tema. É uma ótima pergunta. Eu acho que tem que trabalhar através de histórias, resiliência, né? Porque hoje em dia tem algo muito importante relacionando adolescentes mais resilientes. Adolescentes que são mais resilientes, mais flexíveis, mais criativos, a menos doenças mentais, isso com certeza vai estar associado a menos suicídio, né? Mais criatividade, o que mais? Eu acho que, por exemplo, intervenção através de saber falar empatia sobre a tristeza, intervenções empáticas. Entender o sentimento, acho que é algo que também auxiliaria muito. Treinamento de habilidades, treinamento de habilidade de função executiva, que é do córtex pré-frontal. Então, sim, seriam formas que me vêm na cabeça, mas eu nunca estudei isso exatamente nessa faixa etária, tá? Então, desculpa, Yane, mas é o que vem na cabeça, mas eu não tenho base, nenhum estudo para te mostrar, assim, de intervenções nessa faixa etária. Não, mas acho que faz sentido. Meditação. Você pode trabalhar a meditação. Muito. Meditação, yoga, está muito associado também ao maior bem-estar em crianças. Bom, um pouquinho mais lá para o final, a gente tem outra pergunta da Yane sobre como os cursos de saúde têm introduzido a espiritualidade e religiosidade para a formação acadêmica dos alunos. A Yane ganhou estrelinha de participação hoje, hein? Cadê? Ela é ótima. Bom, Yane, nos Estados Unidos, a gente tem aí referências mostrando que é algo muito mais presente, já tem disciplinas específicas sobre espiritualidade e religiosidade na maioria das universidades, né, por ser um tema que eles levam muito a sério. Né? Aqui no Brasil ainda tem poucos cursos que tem essa disciplina, e na maioria das vezes, quando tem, ela é optativa, não obrigatória. A pessoa que faz, ela faz porque ela tem interesse, né? Então já é meio tendencioso, só vai fazer quem gosta do tema e tudo mais, né? Mas a gente tem que lutar por isso, né? Porque é um tema que tem ganhado foco, o benefício que a religiosidade tem trazido nesses estudos, baseado nesses estudos, é tão forte quanto utilizar atividade física, não utilizar drogas, né? E com certeza, daqui para frente vai quase virar uma prescrição médica também. Eu acho que sim. Curso de medicina, eu estou tentando lembrar aqui, mas eu só estou lembrado de... Na minha graduação, eu não falei nem uma vez. Curso de medicina também, acho que na grade curricular deve ter 1 ou 2 cursos no Brasil que tem, mas eu não tenho certeza desse dado. Porque a última vez que eu olhei isso, tem uns 10 anos, Não, mas são poucos, e os que tem geralmente são opcionais. Mas o que a gente pode trabalhar para ter uma disciplina optativa, né, e ganhando esse espaço, sim, grupos de estudo, né, fortificando esse tema na nossa universidade. Bom, a próxima pergunta é da Lívia Alves, e ela quer saber um pouco sobre a questão do público LGBT e a religiosidade. Em relação ao público LGBT, a religiosidade, será que os atenderiam, visto que, infelizmente, ainda existe um grande tabu para com essa população, pois poderia haver um maior sentimento de rejeição? Depende do quê? Depende de como a pessoa vai levar a espiritualidade dela, depende de como aquilo é aceito. Se ela tem a sensação de aceitação por aquele grupo, isso pode ser protetor, sim. E isso existe em todas as religiões, né? Nós temos grupos LGBT católicos, grupos LGBT protestantes, grupos LGBT espíritas. Então, você tem grupos de apoio dentro dessas religiões e que poderiam atuar, sim, de forma protetiva. Mas se você tiver um coping negativo, que é ver Deus como uma força punitiva, ou que você é um pecador, que você é uma pessoa necessariamente errada, isso um coping negativo poderia te atrapalhar. Então, a forma como você lida com a religião faz toda a diferença nesse caso. Eu tenho um estudo que eu li para essa apresentação, onde eles comparam heterossexuais com lésbicos, bissexuais,
mulheres heterossexuais com mulheres bissexuais ou homossexuais. Foi isso mesmo. Eu até abri aqui para confirmar essa. E eles mostraram que esses grupos minoritários, eles têm uma religiosidade muito menor, né? Eu acho que sim, ainda tem muito preconceito na maioria das religiões. A forma como eles lidam com esse tema é de afastar e não de agregar, né, as pessoas, né? Ou de exigir abstinência, né? Que é uma coisa que não faz. Justamente. Pode ser muito prejudicial para afastar as pessoas, né? Uhum. Mas quando é bem aceito, é protetivo, né? O problema você vê que é nas pessoas, na verdade. Não na religião, é na forma como as pessoas vivem a religião. Exatamente. Bom, alguém mais tem alguma pergunta do pessoal que está assistindo a live? Aí. Por enquanto, aqui para a gente, acabou as perguntas do chat. Tem da... Todo mundo conseguiu ver aí no chat o formulário de presença? Você colocou também na descrição? Na descrição, não. Deixa eu colocar na descrição. Aí. Pode tirar. Link para a presença, né? Uhum. Vou colocar na descrição, pessoal. Link de presença. Gi, então é isso. Se você agora quiser explicar, né, sobre o processo seletivo. Bom, então, agradecendo mais uma vez a Luana e o Rodrigo por essa palestra. Queria pedir para vocês deixarem o like aqui nessa live, nessa palestra, que foi muito acrescentadora para nós. E sobre o processo seletivo, como eu havia falado anteriormente, quem tiver interesse, for aluno da Universidade Federal de Uberlândia, o edital do processo seletivo, ele está lá no nosso Instagram, na bio do Instagram. É só vocês clicarem no link da bio que eles vão te redirecionar para possíveis links para fazer a inscrição, para poder ter acesso ao edital e a bibliografia recomendada para estudar para esse processo seletivo. O processo seletivo ele vai acontecer segunda-feira que vem. Então, eu espero vocês. Apareceu um QR Code aqui, mas espero vocês. E aí nos sigam o Rodrigo e a Luana, porque eles estão muito inteirados com essas lives no período da quarentena. E eu acho que vai acrescentar muito para a formação de cada um. É isso, muito obrigada a todos. Não deixem de preencher o link, né, o formulário, para obter o certificado. Esse link do formulário ele vai ficar aberto até às 8h45. Então, não esqueçam de preencher, certinho? E sobre a inscrição do processo seletivo, ela vai até sexta-feira dessa semana, que vai dar no dia... Deixa eu só confirmar aqui. Dia 2, se não me engano, de outubro. Isso, dia 2 de outubro. Então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês em nos assistir. Espero que nos encontremos logo para outras possíveis palestras. O vídeo ele vai ficar salvo no canal do YouTube da Liga, então é só vocês procurarem pelo nome da Liga, se quiserem indicar para algum amigo assistir, que ele vai ficar lá salvo. Esse QR Code que está aqui na tela, no canto direito, é o QR Code para presença. Certinho? Muito obrigada.